Olá, gente! Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente interpreta essa ferramenta chamada carta solar, que é muito útil para a gente identificar qual é a posição e inclinação do Sol numa determinada cidade, num determinado ponto, num determinado horário e dia do ano. Para que a gente possa fazer um projeto, orientar ele corretamente ou projetar elementos que façam sombreamento do nosso projeto. Tá? Então aqui eu tenho a carta solar para um determinado local, para uma determinada cidade. Tá? Para cada latitude eu vou ter um desenho diferente de carta, tá vendo? Se eu tiver na latitude norte, nos países do hemisfério norte, a carta ela fica aqui mais para baixo. E se eu tiver no hemisfério sul, que é o caso do Brasil, majoritariamente, né, do Rio de Janeiro, a carta solar ela fica com a sua projeção com a área maior na parte de cima, né, do norte da carta solar. Então eu vou deixar essa carta solar na latitude menos 25, tá? Fica próximo aqui do Rio de Janeiro. E aí perceba que a gente está com uma área grande dessa carta solar no hemisfério norte, na parte norte da carta solar, e um pedacinho na parte sul da carta solar. Tá? Isso significa que a fachada norte de um prédio localizado nessa cidade vai pegar mais horas de sol do que a fachada sul, que vai pegar sol só nos dias e horários dessa mancha aqui, dessas duas manchas aqui da parte de baixo. Tá? Então essas curvas azuis elas representam diversos dias e diversos horários onde o Sol pode estar, né, ao longo do ano nessa cidade, tá? que eu botei aqui com latitude menos 25 graus. E essa bolinha aqui é o Sol, é a representação do Sol. Então veja que o Sol ele caminha aqui dentro, tá? E ele não pode sair dessa área, ou seja, você não tem um Sol fora dessa área. Cada curva dessa aqui que está mais na horizontal representa um dia do ano, sendo que eu não consigo representar todos os dias do ano, senão ficaria uma quantidade de curvas aqui absurda. Eu tenho poucas curvas, cada curva dessa nesse software representa o dia 1º de cada mês. Então se a gente aproximar aqui, perceba que eu vou colocar aqui, olha, num horário. Vou colocar o dia 1º de abril. Então, essa aqui é a curva do dia 1º de abril. Está indicada aqui do lado 1º de abril. Essa aqui é a curva do dia 1º de abril. Ela, todos os meses que estão sendo mostrados aqui do meu lado direito, eles são representados na carta solar com uma linha cheia. Isso nesse software, tá? Esse software eu considero o que representa melhor a carta solar. Então as linhas cheias são os meses que estão aqui do lado direito, junho até janeiro. Tá? Primeiro semestre. E as curvas tracejadas, representam os meses do outro lado aqui, ó. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto e julho. Então se eu botar aqui dia 1º de agosto, o Sol vai estar posicionado em cima aqui, ó, dessa curva aqui. Está com o 1º de agosto aqui do lado, que é uma curva tracejada, tá vendo? É uma curva tracejada. Então essa é a primeira orientação importante. Linha cheia são os meses do lado direito e as curvas tracejadas, essas curvas aqui na horizontal, representam os meses que estão indicados aqui no segundo semestre, do lado esquerdo. Tá? Isso são os dias do ano. E aqui nós temos um outro conjunto de curvas que faz esse 8, que representa o horário do dia, né? Ou seja, temos aqui dias do ano no sentido horizontal e no sentido vertical, né, temos o horário do dia. Então eu tenho aqui 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aqui no meio, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim por diante. Tá? Então, se eu quero saber a posição do Sol no dia 1º de março, às 10h30 da manhã, vou botar um valor redondo, 10 horas da manhã, o Sol vai estar nessa posição aqui. Tá vendo? Que é na curva do 1º de março, que é o 1º de março, essa é a curva do 1º de março.
E esse aqui é o 8, que representa a curva com a posição das 10 horas da manhã. Então o Sol vai estar exatamente nessa posição aqui. Se eu for para as 9 horas, ó, essa aqui é a curva das 9 horas. Se eu botar aqui 9 horas, olha lá, o Sol está agora nesse outro 8 aqui, que é o 8 das 9 horas. Novamente, esse 8 aqui, ele tem uma parte que é linha cheia e outra parte que é linha tracejada. Tá vendo? Na parte da linha tracejada, o Sol vai estar nos meses que estão com as curvas tracejadas. E na parte cheia, o Sol vai estar na parte cheia nos meses que são com a linha cheia. Ok? Então vamos colocar aqui, estamos aqui ó, com o Sol, vou estar nessa posição aqui mais ou menos, ó, dia 1º de março, às 9 horas da manhã, o Sol vai estar nessa posição. Então, esse diagrama, a carta solar é como se fosse a planta baixa. Eu olhando o Sol, a Terra e o Sol visto de cima, tá? Então, essa seta cinza aqui, ó, que passa pelo centro da carta solar, passando pelo Sol e continua aqui até o final da carta solar, ó, é a inclinação do Sol nesse dia, nesse horário, em planta baixa. Então, se eu tiver um prédio localizado aqui assim, ó, no centro dessa carta solar, na fachada norte, tá? Ou seja, olhando para cima, o Sol vai estar batendo com essa inclinação aqui. Tá? Então, se eu tiver um projeto aqui, ó, a fachada norte está aqui orientada para o norte, ó, eu tenho o norte aqui na carta solar, a fachada leste está orientada aqui para o leste da carta solar, a sul aqui para baixo e a oeste para cá. Tá? Então, esse Sol aqui, ó, ele está batendo na fachada leste, porque ele está vindo, né, com essa setinha aqui, ó, dessa direção leste para o centro da carta solar, 9 horas da manhã, né, de manhã o Sol nasce no leste, e também está batendo um pouco de Sol na fachada norte, porque ele está inclinado para cima da carta solar. Se ele estivesse aqui para baixo, ó, eu teria o Sol vindo do lado leste e do sul. Quando eu estou aqui, eu tenho do leste e do norte. Se o meu Sol está do outro lado, eu tenho o Sol aqui do norte e do oeste. E nesses horários, nessas datas aqui, eu tenho o Sol vindo do sul e do oeste. Tá? E aí, como é que eu descubro que horas o Sol nasce? Tá? Em janeiro, verão, aqui no hemisfério sul, né, olha, nessa cidade o Sol vai nascer em torno de 5h30, né, 6 horas, ó. Antes de 6 horas a curva 5 não chega a aparecer, tá vendo? Ela está escondida, está fora da carta solar, então não chega a ser 5 horas. Entre 6 e 5 horas é mais ou menos 5h20, 5h30 aqui. Se eu botar um pouquinho mais cedo, ó, ele até pega, ele, 5h15. Tá? Agora, se a gente for para o inverno, ó, junho e julho, que horas que o Sol nasce em junho e julho? 6h45, 7 horas. Tá? Um pouquinho antes de 7 horas. Tá? Mais ou menos 7h45, 7h40. 6h45, 6h40. Esse é o horário que o Sol nasce no inverno e esse é o horário. Tem quase que uma hora de diferença, né, do horário que o Sol nasce no verão e no inverno na latitude 25. Tá? Agora vamos para proteção na fachada. Se eu tenho um prédio aqui, uma fachada orientada para o norte, ó, como está indicado nesse desenho, ó, tá? Deixa eu desligar esse. Pronto. Se eu tenho aqui uma janela, uma fachada orientada para o norte, o meu Sol aqui andando, ó, ele projeta uma sombra, tá vendo? Ele está batendo direto nessa fachada. Se eu venho para o sul, aqui, no norte, essa fachada não está mais pegando o Sol. Está toda sombreada. Enquanto eu estiver dentro dessa área aqui, 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã do verão, todo esse horário aqui do verão, não estou pegando Sol na fachada norte. Mas se eu vier para o inverno, não só no inverno, né, mas a partir do mês aqui de até março, ó, entre janeiro, fevereiro, março e dezembro, o Sol de manhã cedo ele só bate na sul, mas em abril, maio, julho, desde o nascer do Sol, ó, até o meio-dia, até o Sol morrer, todos esses meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, eu tenho o Sol batendo na fachada norte e não tenho o Sol batendo na fachada sul. Não tenho. Desde o Sol nascendo até o Sol morrendo, nesses 6 meses aqui, eu só bato Sol na fachada norte. O Sol batendo aqui forte. Então,
como é que eu projeto uma proteção para essa janela aqui? Esses ângulos aqui do lado de fora são o que a gente chama de azimuth. É a inclinação em planta baixa do Sol. Tá vendo? Ó? Então, se eu coloco o meu Sol aqui, ó, em junho, de manhã cedo, 7 horas da manhã de junho, o Sol em planta baixa está com essa inclinação aqui, ó, que vem da seta do Sol até o centro da minha carta solar, que é esse ângulo aqui, ó. Cada tracinho nesse software significa 5 graus, né? 45, 50, 55, 60. Então eu tenho aqui 5, 10, 15, 20, 25 graus. Só que o azimuth a gente começa a contar do norte. O zero é o norte. Então aqui o meu azimuth vai começar do zero, vai até 65. Então o azimuth desse ponto é 65, ele está marcando aqui, ó, 64,9, né? E isso é o Sol olhando por cima, em planta baixa. Agora, esse Sol também tem um ângulo que a gente chama de altura solar, que é o ângulo da altura dele, o ângulo que ele faz na vertical, né, da posição dele em relação ao chão. Qual é esse ângulo? Esse ângulo da altura solar eu vou ver nesses ângulos aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, e o centro é 90. Ou seja, se o Sol estiver bem no centro da carta solar aqui, ó, a altura solar dele é 90 graus, ou seja, ele está a pino. Ele está lá em cima certinho, batendo para baixo. Tá? A partir do momento que o Sol anda para cá, ele está ficando mais baixo. Né, ó, 80 graus, 70, 60, 50, 40. No horizonte, aqui, né, em toda essa faixa aqui do lado de fora, ó, ele está no zero grau. Aqui é 10, a última, que é a linha do própria carta solar, é 0 grau. Ou seja, ele está no horizonte, o Sol está deitado lá no fim do horizonte. Toda essa faixa aqui. Por isso que aqui é o Sol nascendo. Toda essa faixa aqui é o Sol nascendo, porque ele está na altitude, na altura solar 0. Aí ele começa a subir, 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 e o máximo que ele chega é aqui no topo, a pino, né, que a gente chama vulgarmente, que é o meu VSA 90. Tá? Então, se ele está aqui, ó, entre 40 e 50, se meu Sol está entre esses dois círculos, em qualquer lugar aqui, ó, no meio dos dois círculos, eu tenho que olhar, ele está entre 40 e 50. Então, nessa faixa toda, ele está mais ou menos no 45 de altura solar. E aqui, nessa posição aqui, onde eu vou botar o Sol, ó, vou botar aqui assim. Aqui. Que altura solar está esse Sol? Ó? Ele está nesse círculo, tracejado aqui, ó, que é o de 30. Tá? Então, ele está inclinado 30 graus. Aqui ele vai estar inclinado 20, ó, porque ele está nesse círculo. Então, toda essa faixa aqui ele está dentro desse círculo do 20. E nessa aqui, altura solar 10 graus. Tá? É o ângulo que o Sol faz com a Terra. Tá? E é isso que a altura solar ela define o brise horizontal. Tá? Então vamos voltar novamente aqui com o nosso brise horizontal. Ele faz um ângulo, o brise faz um ângulo com a fachada, ó, né, pegando o ponto final do brise, projetando aqui, ó, na fachada, eu formo um triângulo, onde esse ângulo aqui é a altura solar. Tá? Então, se eu colocar a altura solar 90, olha, a pino, o Sol está bem aqui em cima, jogando luz aqui para baixo. Essa marquise aqui está protegendo a janela totalmente, claro, porque o Sol está lá em cima, a pino. Mas se o Sol começa a baixar, né, sair do pino e ir lá para o Sol nascente, ó, começa a perder proteção na fachada. 45 graus, ó. Ele ainda protege a janela, mas se for um Sol mais baixo, ó, um Sol nascente, o Sol lá das 7 horas da manhã, olha lá, não está mais protegendo a minha janela. Estou andando, aí, 8 horas, não, 7 horas agora. Agora ele está nas 7 horas, começou a proteger a minha fachada. 8 horas, 9, 10, e aí começou a proteger a minha janela. Tá? Então, esse tipo de elemento aqui, ele protege nas alturas, nas maiores alturas solares, né? Mas não protege nas baixas alturas. Dependendo do clima da cidade, isso pode ser muito interessante, porque de manhã está frio, bate o sol. Perto do meio-dia, né? Olha lá. E depois do meio-dia, nessa região do horário onde você tem mais incidência de radiação, você vai estar com mais calor e aí a fachada está protegida.
Chega o final da tarde, lá para as 5, 6 horas, olha só, já não está protegido novamente. E aí essa fachada vai esquentar novamente. Tá? Então, dependendo da cidade, isso pode ser uma estratégia interessante para a fachada norte. Essa é a fachada norte. Não me interessa o que está dessa linha aqui para baixo. Tá? A fachada norte eu só olho o que está dessa linha para cima. E aí aqui nesse programa ele marca uma sombra, olha, em cima da carta solar, que é essa mancha aqui, indicando qual é o dia, quais são os dias e os horários em que essa janela vai estar 100% protegida por essa marquise aqui, por esse brise, marquise, esse varanda, etc. Então, por enquanto, para esse tamanho de brise, a janela está 100% protegida, ó, só nos meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e um pouquinho de outubro, né? Uns meses mais para baixo, entre 11h30 e meio-dia e meia. Uma faixa bem curtinha de tempo que a minha janela está 100% protegida. Se eu aumentar o tamanho do brise para os lados, aumento um pouquinho para cá, aumento um pouquinho para lá, faço um brise maior que a janela, já começa a aumentar a faixa de proteção. Olha só, porque aí mesmo com o sol inclinado, a janela está 100% protegida, tanto do sol da manhã, do sol da tarde. Então, a proteção para uma janela na fachada norte, não basta você ter um brise do tamanho da janela, tem que ser um pouco maior, para pegar os horários mais cedo, né, 9 horas da manhã aqui, ó, e 3 horas da tarde. E aí eu tenho uma mancha que me protege mais. Ok? Agora, vamos fazer ao contrário. Eu não sei qual é o brise que eu preciso, né? Eu não tenho ainda uma definição do meu brise. Deixa eu diminuir ele aqui, ó, vou botar ele pequenininho. Eu sei que eu determinei aqui qual é o período do ano em que eu preciso proteger minha fachada norte do calor. Então, digamos, aqui ao meio-dia bate muito sol, eu quero que o meu brise proteja meio-dia o ano inteiro. Ok. Então, qual é o pior caso aqui? Né? Aqui eu tenho sol a pino, é fácil proteger, mas quando o sol começa a deitar, fica difícil de proteger. Ao meio-dia, o sol mais deitado que eu tenho vai ser em junho e julho. É justamente quase no 40 graus. Ó. Tá? Ele chega a 41, ó, quase 40 graus. Mas eu não quero proteger só meio-dia, eu quero proteger de 9 da manhã até às 3 da tarde. Para ficar simétrico, ó, de 9 às 3. Então, o pior caso não é mais 40 graus. O pior caso é nas 9 horas. Olha. Se eu andar para as 9 horas aqui, ó, qual vai ser a altura solar nesse ponto? Vai ser entre 30 e 20, 25. Né? Eu estou mais ou menos 25, ou seja, o sol muito deitado no 25. Então, se eu fizer um brise que protege no 25, ele vai proteger em todos os outros ângulos, do 25 até o 90. Então, ele vai proteger em toda essa faixa aqui. Tá? Então, eu vou projetar para o pior caso. O melhor caso é 40, né? Ou mais de 40. E o pior caso é de manhã cedo, quando a altura solar é 25. Então, eu vou botar um sol aqui. Aumento aqui, ó, o tamanho do meu brise. Vou botar 1,5 m. Uma varanda, né? Um brise muito alto. Tudo bem, uma marquise, uma varanda, uma coisa mais profunda, né? Que eu consiga proteger. Ela já está protegendo uma parte. Às 9 horas, metade, né? Mais da metade está protegido, mas não está totalmente protegido. Eu quero proteger toda. Então, não adianta eu só ter um brise com grande profundidade. Ele tem que ser um brise maior nas laterais também. Ó. Que aí eu começo a proteger numa faixa de horário maior. Tá? Então, aqui agora, ó, com esse tamanho aqui, eu estou protegendo entre 11 e 1 hora. Mas eu quero proteger de 9 às 3. Então, eu tenho que vir com essa mancha até aqui. Ó. Aqui de um lado. De 9 a 9 às 3. Tá? Ele vem até aqui em cima, né? Tem que ser 1,6 também. Aqui, ó, para proteger toda esse 8, ó. Todo o 8 de um lado e todo o 8 do 9 do outro lado. Pronto. Esse brise aqui está protegendo
essa janela integralmente, né? Ou seja, a janela inteira está protegida, não é só um pedaço da janela, em toda essa área onde está com a mancha cinza aqui, que vai das 9 horas da manhã, um pouquinho antes até, ó, dependendo do mês, né? Mas no mês de junho e julho é das 9 até as 3. Se for outono primavera, que é até mais quente, olha, ele já está protegendo desde de 8 e pouquinho, né? 8 e meia mais ou menos, até as 4 horas da tarde já está protegendo também. Então, além dele proteger num horário, num período mais frio do ano, também protege num período mais quente do ano. Ó, se eu botar o sol aqui, ó, vou pegar esse limite aqui de baixo, ó, ele trava na curva, não consigo arrastar mais para cá. Mas o sol aqui, olha, a janela está 100% protegida. Esse dia que é 8 e meia da manhã, no dia 19 de fevereiro. Está protegido. Posso até botar um pouquinho mais aqui, ó, 8h15, 8 horas. Então é bom, porque já pega o sol mais cedo de um período mais quente do dia, do ano, desculpe. Né? Tá? Ah, mas como é que eu faço esse cálculo, né? Desse brise, do tamanho desse brise na mão, né? Porque foi chutado aqui, eu botei profundidade de 1,5, podia até ser menos, ó, nem precisava de 1,5 m, tá vendo? Então, como é que eu faço a conta? Eu sei qual é a altura solar aqui nesse ponto, 25. Esse 25 é exatamente esse ângulo que faz, vamos pegar aqui a janela, o ângulo que faz o raio solar que está batendo aqui assim, ó, tá vendo? Que ele está vindo do sol, bate na ponta da marquise até chegar aqui na parede e forma esse triângulo aqui. Nesse triângulo, esse ângulo aqui de baixo é a minha altura solar. Então, na verdade, eu não vou usar esse triângulo aqui para calcular, vou usar esse triângulo aqui, ó, onde eu tenho a altura da janela aqui, o tamanho da janela aqui, aqui eu tenho a profundidade do brise, aqui a altura da janela, e esse aqui é o ângulo da altura solar que eu pego daqui, que é o 25. Então, esse triângulo aqui, essa altura da janela vai ser o que desse triângulo? O cateto oposto desse ângulo aqui. Né? Se eu tenho esse ângulo, o cateto oposto é a altura da janela. Nesse caso, a minha janela tem a altura de 1 metro. Deixa eu até confirmar aqui, ó. Window. 1 metro de altura. Tá? Então, eu tenho cateto oposto, 1 metro, dividido por cateto adjacente, que é o tamanho do brise, que é o que eu quero calcular. Então, 1 dividido por y é a tangente de 25, que é o ângulo da altura solar. Tangente de 25 é igual a cateto oposto, altura da janela, por cateto adjacente, tamanho do brise. Tá? É assim que eu calculo na mão, né? Porque o software, eu vou botando aqui o valor, ó, até chegar no valor ideal. Né? Então, para eu saber calcular certinho qual é o tamanho do brise, eu faço por tangente. Tá? Esse no caso de uma marquise na horizontal. Ah, mas agora eu quero na vertical. Tá? Se o meu brise é na vertical, para o caso do Rio de Janeiro, a fachada sul é o ideal fazer um brise vertical. Então vamos rodar aqui o nosso prédio, olha só. Eu rodo o nosso prédio para a parte inferior da minha carta solar, 180 graus. Agora eu estou trabalhando com uma janela na fachada sul, não estou mais orientado para a fachada norte. Então não me interessa a carta solar na parte de cima, só me interessa a carta solar na parte de baixo. Esse brise aqui está protegendo minha janela? Está protegendo minha janela nesse pequeno trecho aqui, olha, tá? Que está na cor cinza. Ok? É onde bate o sol, nessa região, e na região cinza está protegido. Então, eu até que tenho aqui uma certa proteção, né? Aqui, ó, num horário de 8 da manhã até às 4 horas da tarde. De 8 da manhã às 4 horas da tarde, essa fachada ela vai estar protegida por essa marquise aqui que a gente fez para a fachada norte, também está protegendo a fachada sul. Só que eu estou tendo aqui um desperdício de material. Por quê?
ele é muito grande, olha. Eu tenho uma faixa cinza aqui que protege nada, porque não tem sol nessa região. Se eu diminuir o meu Breeze, olha só o que acontece. Continua protegendo, continua protegendo. Eu não preciso de uma marquise tão grande. Pronto, olha só. Uma marquisezinha pequenininha de 40 centímetros já é o suficiente para proteger a fachada sul dentro desse horário aqui. Então eu posso simplesmente pegar o pior caso. Qual é o pior caso? Que é essa inclinação aqui, ó, na ponta. Eu vejo qual é a altura solar aqui, ó, 30. E aí eu faço tangente de 30. Dá para descobrir qual é a profundidade que eu preciso, né? Lá eu trabalhei com tangente de 25, aqui eu trabalho com tangente de 30 para descobrir a profundidade dessa marquise aqui. Tá? Agora, fora desse horário vai bater um pouco de sol, né? Aqui, ó, esse horário aqui já começa a bater um pouquinho de sol na minha janela. 7 horas da manhã, que se fosse, dependendo da cidade, não é nada demais, mas se for, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, seria interessante se eu pudesse proteger, tá? 7, 8 horas da manhã isso aqui, tá? Então, eu posso trabalhar com os brises verticais. Eu coloco um de um lado, outro do outro, e pronto, olha só. Ele protegeu 100% da minha fachada sul com esse tipo de solução aqui. Preciso de um brise vertical tão grande? Não. Novamente, olha, eu posso diminuir isso aqui. Está com 90, vou diminuindo até o ponto que me interessa, tá? Para baixo não preciso, né? Para cima eu posso botar um pouco maior, se quiser o menor, ó. E aí eu tenho aqui já uma proteção integral da minha fachada, começando desde 6 horas da manhã. Faço um pouquinho maior, ó. Pronto, peguei 6 horas da manhã, tá? E estou com tudo protegido. Ah, mas e se eu trabalhar só com vertical? Bom, se a gente trabalhar só com vertical, ó, tirar o horizontal. Deixa eu tirar o horizontal. Aí o negócio é um pouco complicado, porque aí o vertical, olha só, ele não protege integralmente a janela, vem um sol por cima, tá? Eu teria que prolongar ele para cima, para incluir aquelas áreas. Se eu fizer se for uma pele de vidro, fachada, não for só uma janela, vale a pena eu fazer um brise também contínuo ao longo de todo o prédio, e só ele já protege a janela toda, né? Mas se não for esse o caso, o ideal é trabalhar com a conjugação dos dois, né? E aí eu posso ter uma faixa de tolerância aqui, olha, eu posso fazer um brise horizontal menor e um brise vertical maior, assim, por exemplo. Ou eu posso fazer ao contrário, eu aumento um pouco o horizontal aqui eu não preciso de prolongamento para os lados, né? Uma leve beiradinha, ó, de 20 centímetros aqui já está protegendo para essas alturas solares aqui que são muito altas, ó, 90, 80, né? Uma leve beirola aqui no horizontal já protege esses horários de intenso sol aqui entre 1 e 2 horas, né? E aí eu complemento isso com um vertical que aí também eu decido a partir de que horas eu quero proteger, né? 7, 8. Chega um momento que eu posso fazer os dois com a mesma profundidade, olha só. Que aí eu protejo numa faixa bem grande aqui, ó, né? No mês de maio,
de março e de outubro, está 100% protegido o mês inteiro, ó, desde de manhã, né, até meio-dia. E no verão mais quente, está desprotegido, aí eu aumento um pouco o horizontal, aumento um pouco o vertical e vou cobrindo essa faixa aqui para proteger 100% da janela. Vou aumentar um pouquinho o vertical, aumento um pouquinho o horizontal, já estou pegando uma faixa maior aqui. Tá? Agora, eu quero calcular na mão qual é a profundidade, né? Deixa eu desligar aqui o horizontal. Vamos para o vertical só. Como é que eu calculo a profundidade desse brise vertical para proteger nessa área aqui que eu decidi, 7 horas da manhã. Ó, janeiro, 7 horas da manhã, eu quero que o brise vertical me proteja. Como é que eu decido isso? Eu venho aqui com o sol às 7 horas da manhã, do verão mais quente, janeiro, dia 1º de janeiro. E ao invés de pegar a altura solar, que é esse círculo aqui que bate no 20, ó, se eu quiser proteger esse sol aqui às 7 horas da manhã com brise horizontal, eu vou ter que usar a tangente com o ângulo 20. Se eu quiser trabalhar com brise vertical, ao invés de pegar esse ângulo aqui, eu vou pegar o prolongamento dessa seta, ó, o prolongamento dessa seta aqui para fora. E aí eu vejo que ângulo é esse aqui, ó, que é o meu ângulo do azimuth. Aí pro brise vertical eu pego o ângulo do azimuth, que aí no meu caso aqui é 15 mais ou menos, né? Ele está entre o 90 e 105, aqui está me dando negativo, menos 74, tá? Porque é esse ângulo aqui que ele está me dando, daqui até aqui. Então, essa marquise aqui, ó, essa projeção aqui, ó, essa profundidade é como se fosse essa linha, essa distância daqui até aqui, ó. Então eu formo esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Onde o sol está incidindo aqui assim, ó. O sol está vindo, tá vendo? Como se a janela estivesse aqui no centro da minha carta solar. É como se o sol estivesse vindo aqui, ó, batendo no brise e batendo nessa ponta aqui da janela, fazendo assim. E esse ângulo aqui é esse ângulo aqui, que aqui no meu caso é 5, 10, 15, 16, 17 graus mais ou menos. Então eu faço aqui, ó, esse triângulo, esse ângulo aqui é o 17 graus, tangente de 17 é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é a profundidade do brise e o cateto adjacente é a largura da janela. Essa janela tem 2 metros, então tangente de 17 igual a profundidade do brise, o x que eu quero descobrir, dividido por 2 metros, que é a largura da janela. E aí eu calculo exatamente o tamanho que o brise tem que ter para fazer essa proteção aqui que está indicada no gráfico. Tá? É um pouco complicado, exige uma certa repetição de tentativas de exercícios. Esse software aqui, vocês encontram ele gratuitamente na internet, para poder fazer essas simulações e testar e ver se o cálculo que vocês fazem na mão está coincidindo com o desenho que vocês estão projetando aqui na carta solar. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Esse programa ele tem algumas outras opções aqui de brise, fazer mais de 2 brises, né? Vários brises, horizontal, vertical. Ele tem algumas outras opções de proteção solar. Ele tem a opção de otimizar. Ele faz o desenho do brise automaticamente para você, de acordo com a carta solar. Ele é um programa bem interessante, vale a pena aprender a usar ele com cuidado. Tá? Então, muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o meu próximo vídeo.